Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 213º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 15 e capítulo 16, o livro do profeta Isaías, capítulo 65 e o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 1. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faço uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de sua palavra. Meu Pai do céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulos 15 e capítulo 16. O reinado de Azarias de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei e ele ficou leproso até o dia da sua morte e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. O reinado de Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região. Porque não abriram o portão da cidade, ele a devastou.
Até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Assíria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Assíria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar. E reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janua, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém.
não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acás pede socorro aos assírios. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho, venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. A idolatria de Acás. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acás viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais. Derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acás também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: Use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele. Mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás lhe havia ordenado. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Assíria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. A morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 15, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Durante o cativeiro de seu pai em Samaria, Uzias governou Judá e procurou fazer a vontade de Deus. Após a morte de seu pai, Uzias continuou no trono até cometer a loucura de tentar se tornar um sacerdote, conforme 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. E Deus o julgou a deixá-lo com lepra. Naquela época, seu filho Jotão governou no palácio.
O registro declara que Uzias foi rei de Judá por 52 anos, incluindo os períodos em que reinou com seu pai Amazias, 15 anos, e também com seu filho Jotão, possivelmente por 10 anos. Compreendendo o versículo 4, desde o início de seu reinado, Uzias se mostrou um fiel adorador do Senhor, mesmo não tendo tentado eliminar os altares no alto dos montes, onde o povo judeu adorava. Alguns destes altares eram consagrados ao Senhor, mas outros ainda eram dedicados a deuses pagãos. No entanto, mesmo aqueles dedicados ao Senhor eram contra a lei de Deus. O povo deveria ir ao templo com suas dádivas e sacrifícios para o Senhor, mas muitos achavam muito conveniente visitar o altar local. Exposição bíblica dos versículos 8 a 31 de Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, a Oséias, o último a governar o reino do norte. Nenhum único rei é chamado de bom. O reino de Judá, no entanto, não foi muito melhor, tanto que, dos 20 reis que governaram após a divisão do reino, apenas 8 puderam ser chamados de bons. Nesta seção de 2 de Reis, encontramos 5 reis de Israel que ficaram conhecidos pelo caráter ímpio e pelas obras más. 4 deles foram assassinados. Salum reinou por apenas um mês. Zacarias reinou por 6 meses e Pecaias por 2 anos. Menahem, o mais cruel de todos, reinou por 10 anos e Peca ocupou o trono por 20 anos. Enquanto o reino do norte tropeçava em direção à destruição, seus governantes apressavam a vinda do juízo de Deus. O Senhor muitas vezes dá a uma nação exatamente os líderes que ela merece. Exposição bíblica dos versículos 32 a 38. Como seu pai Uzias, Jotão foi tanto um construtor como um guerreiro. Ele construiu os muros de Jerusalém e a porta superior do templo. Também construiu cidades nas montanhas de Judéia e fortalezas e torres em áreas cobertas de árvores. Ficamos imaginando quantas outras obras boas ele teria feito se tivesse vivido mais tempo. Compreendendo o versículo 34, o Senhor foi longâmino para com o seu povo durante aqueles dias difíceis e maus, e foi fiel para cumprir sua promessa a Davi. A despeito dos pecados e faltas do povo, o Senhor manteve um remanescente fiel na nação, de quem nasceria finalmente o Messias. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 16, exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Deus nunca deu sua lei aos gentios, conforme Salmos 147, versículos 19 a 20, mas as exigências da lei são escritas no coração de todas as pessoas, conforme Romanos 2, versículos 12 a 16. Por isso, os gentios desobedientes também são culpados diante do Senhor. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos Deus julgar Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 18, versículo 16 ao capítulo 19, versículo 29. Egito, conforme Êxodo 7, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 10, capítulo 12, versículos 28 a 51, capítulo 14, versículos 1 a 31. As nações gentílicas e circunvizinhas de Canaã, conforme Números 31 e 32, Josué 5, versículo 3 ao capítulo 12, versículo 24, e até a Babilônia, Jeremias 50 e 51. No entanto, uma vez que os judeus conheciam o Deus vivo e verdadeiro e tinham o testemunho da lei do Senhor, sua responsabilidade era ainda maior. Como é trágico ver que Judá, uma nação iluminada, não mostrou preocupação em obedecer à mensagem de Deus. Judá tinha o templo, a lei e o sacerdócio, mas não tinha o Senhor. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Conforme Salmos 33, versículo 12. Compreendendo o versículo 2, na história hebraica muitas vezes encontramos um pai piedoso gerando um filho infiel e um pai infiel criando um filho piedoso.
Jotão, filho de Acais, não foi um bom rei, e muito menos um homem piedoso, mas gerou Ezequias, um bom rei. Ezequias, por sua vez, foi pai de Manassés, talvez o rei mais perverso de todos, e ele reinou 55 anos. O profeta Ezequiel, na Babilônia, lidou com este fenômeno interessante no capítulo 18 de sua profecia. Compreendendo o versículo 3, todo primogênito judeu deveria ser resgatado por um preço e, portanto, pertencia ao Senhor, conforme Êxodo 13, versículos 11 a 16 e Números 18, versículos 14 a 16. Como um filho que pertencia a Deus poderia ser sacrificado a um ídolo? Contudo, Acais fazia concessões tanto em suas práticas religiosas quanto em sua liderança política. Exposição bíblica dos versículos 10 a 18. Acais não se dedicava à adoração fiel do Senhor. Por isso, este altar provavelmente era uma simples réplica, feita com o objetivo de satisfazer o seu orgulho. Ele teria um altar real como o de Damasco. Consequentemente, o altar do Senhor, concebido por Deus, foi deixado de lado. Acais tomou a riqueza do templo, o palácio e os príncipes. Na verdade, este rei fez de Judá uma nação vassala, sob o controle e a proteção da Assíria. Acais não tinha a fé viva no Senhor e, em vez disso, pôs sua confiança no exército da Síria, e isso lhe custou caro. Compreendendo o versículo 14, Acais pensou que o Senhor ficaria satisfeito com os sacrifícios oferecidos neste novo e magnífico altar. Mas estava errado. O Senhor não quer sacrifício. Ele quer obediência, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. E Acais adorou os deuses das nações pagãs, conforme 2 de Crônicas capítulo 28, versículo 23. Compreendendo o versículo 18. Uma vez que deixamos o mundanismo entrar na igreja, ele começa a crescer em silêncio, contamina a comunhão e, por fim, assume o controle. Acais contaminou o templo e só o reinado de seu filho Ezequias é que a construção foi reaberta e santificada para o ministério, conforme 2 de Crônicas capítulo 29, versículos 1 a 36. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 16, trago o versículo 20. Quando morreu, Acais foi enterrado em Jerusalém, mas não nos túmulos reais, conforme 2 de Crônicas, capítulo 28, versículo 27. Nisso ele se juntou a Jorão, 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 20, e Joás, conforme 2 de Crônicas, capítulo 24, versículo 25. E Uzias, conforme 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 23. Manassés também se juntaria a eles, 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 20. A incredulidade e a infidelidade de Acais fizeram muito mal ao reino de Judá, mas parte desse prejuízo espiritual seria reparado por seu filho Ezequias. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Os rebeldes serão rejeitados. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor.
Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso, eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Deus poupará os seus servos. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz, não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança. Porque eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 65, inicio com o versículo 1. Deus proclamou a bênção de uma nova criação. Primeiro, ele anunciou que sua salvação iria para os gentios, conforme versículo 1, mesmo que eles não buscassem o Senhor, nem experimentassem as bênçãos que ele deu a Israel. Paulo aplicou este versículo aos gentios em Romanos 10, versículos 19 a 20. Ora, se Israel não queria o que Deus tinha a oferecer, então ele daria suas bênçãos a outros. Exposição bíblica dos versículos 2 a 7. Deus descreveu os pecados de seu povo
que o impediram de responder às suas orações? As pessoas resistiram à sua graça e seus apelos amorosos, mesmo ele tendo estendido os braços para elas e falado por meio de sua palavra. Conforme Romanos 10, versículo 21. Elas seguiram o próprio caminho, conforme Isaías 53, versículo 6, e o provocaram com a sua adoração pecaminosa aos falsos deuses, e também envolvendo-se com ocultismo e demônios. Elas comeram alimento que estava imundo e adoraram abertamente os ídolos nos lugares altos, e ainda assim, esses rebeldes consideravam-se melhores do que os outros. Exposição bíblica dos versículos 8 a 16. Deus então explicou que tinha de julgar a nação por causa de seus pecados. Ele chamou os babilônios para serem seus instrumentos de punição, para ensinarem aos seus que eles não podiam pecar e sair impunes. No entanto, pela misericórdia, o Senhor preservou o remanescente, como algumas uvas salvas no lagar, e esse remanescente voltaria para a terra e restauraria a nação. Quando seu povo o buscar com sinceridade, conforme versículo 10, então Deus irá abençoá-lo. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Compreendendo o versículo 10, o vale de Acor era o lugar onde Acã foi apedrejado até a morte por ter desobedecido ao Senhor. Josué, capítulo 7. Quando o Senhor restaurar sua esposa distante, Israel, o vale de Acor será para ela uma porta de esperança. Referência a Oséias 2, versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 11 a 16. Deus vê dois tipos de pessoas na terra: aqueles que abandonaram o Senhor e aqueles que lhe servem. Meu servo agora passou a ser meus servos. Aqueles que abandonaram o Senhor, ignoram seu templo e adoram falsos deuses, tais como a fortuna e o destino. Esses judeus desobedientes não viverão, mas serão destruídos. E mesmo os que sobreviverem não aproveitarão a vida. Na verdade, o nome deles será usado como maldição nos anos que estão por vir. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 65, trago uma exposição ampla da mensagem, capítulo 65, versículo 17, ao capítulo 66, versículo 24. Deus deixa o melhor para o final. Sua descrição dos novos céus e a nova terra, o reino milenar. Não se trata dos mesmos novos céus e nova terra citados por João em Apocalipse 21, versículos 1 e 2, pois as características que Isaías fornece não se enquadram no estado eterno. Até onde sabemos, naquela condição as pessoas não irão envelhecer ou morrer, conforme Isaías 65, versículo 20, nem haverá perigo algum de se perder alguma coisa para invasores, conforme versículos 21 a 23. Jerusalém será uma fonte de alegria não só para o Senhor, mas para toda a terra. Será uma cidade de santidade, harmonia e felicidade. Durante o reino milenar, as pessoas irão trabalhar e Deus abençoará o trabalho delas. Elas irão orar e Deus responderá, conforme versículo 24. E a natureza estará em paz, conforme versículo 25, porque a maldição será retirada. Vamos para a leitura no livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O juízo de Deus. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando.
Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Compreendendo o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Depois de saudar seus amigos, Paulo começou uma declaração de louvor a Deus pelo que ele vinha realizando na vida deles. O apóstolo estava pondo em prática a própria admoestação: deem graças em todas as circunstâncias, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Não se pode deixar de notar as ações de graças frequentes de Paulo nessas duas cartas, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 9, 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 13. Isso porque não é só a oração que transforma pessoas e situações, mas o louvor também. Compreendendo o versículo 4, uma vida fácil pode levar a uma fé superficial. Todos os grandes homens e mulheres de fé, citados em Hebreus 11, sofreram de uma forma ou de outra, ou tiveram pela frente grandes obstáculos, de modo que sua fé pôde crescer. Paulo havia orado pelos cristãos em Tessalônica para que a fé deles pudesse amadurecer, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Agora, ele agradecia a Deus pela oração respondida. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Um dia, Jesus Cristo inverterá a situação e os ímpios sofrerão, enquanto os fiéis serão recompensados. Nosso Senhor nunca nos prometeu que a vida neste mundo seria fácil. Na verdade, Ele ensinou que teríamos de enfrentar dificuldade e travar batalhas. Contudo, o Senhor também prometeu uma recompensa futura para todos os que se mantivessem fiéis a Ele, conforme Mateus 5, versículos 10 a 12. Como cristãos, devemos viver para a eternidade e não apenas para o presente. Na verdade, viver com os valores da eternidade em vista é o que torna a nossa vida cristã significativa hoje. Andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia! Compreendendo o versículo 5, Deus nunca deixa de aproveitar o sofrimento. As provações trabalham em nosso favor e não contra nós. Conforme 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 15 a 18, Tiago 1, versículos 1 a 5. Se confiarmos em Deus e nos entregarmos a Ele, então as provações produzirão paciência e maturidade em nossa vida. Se nos rebelarmos e lutarmos contra as nossas circunstâncias, então permaneceremos imaturos e impacientes. Deus permite provações para que possa formar o caráter em nossa vida. Ele pode fazer um cogumelo brotar durante a noite, mas são necessários muitos anos e muitas tempestades para um carvalho forte crescer. Compreendendo o versículo 7.a, a palavra alívio significa descanso, livramento e também não estar sob pressão. Alívio é o oposto de tribulação. A palavra descreve o ato de soltar a corda de um arco. Nesta vida, o povo de Deus é pressionado.
muito além de sua capacidade de suportar, a ponto de perder a esperança, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, e está sob as cargas da provação e da perseguição. Mas, quando virmos Cristo, seremos libertados? Não precisamos temer a fúria e o juízo, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9, pois Deus já julgou nossos pecados no Calvário. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. A palavra punirá também pode ser traduzida por vingará, mas não deve ser confundida com retaliará. O propósito da punição vingança é satisfazer a santa lei de Deus. O propósito da retaliação é aplacar um rancor pessoal. Deus não guarda rancor contra pecadores perdidos, muito pelo contrário, pois enviou o seu Filho para morrer por eles e pede que voltem para ele. Contudo, se os pecadores preferem não conhecer a Deus e não obedecer ao Evangelho, conforme versículo 8, não resta mais nada para Deus fazer senão julgá-los. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. A perspectiva futura da glória motivou o apóstolo a orar pelos santos. Nunca devemos negligenciar a responsabilidade presente por causa de uma esperança futura. Pelo contrário, a esperança futura deve encorajar-nos a ser fiéis no presente. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, com o versículo 11. As provações não formam uma pessoa, elas revelam o que constitui uma pessoa. Quando nossa fé é provada, estamos revelando nosso valor, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9. Sem dúvida, Deus conhece nosso coração, mesmo antes de sermos provados, mas nós não conhecemos o nosso coração. E os outros não sabem quanto valemos. Precisamos então orar para que Deus estabeleça o nosso valor e faça-nos cristãos mais valiosos por causa das provações que suportamos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.